Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia 11 de janeiro, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, quem está acordado, vamos juntos fazer a respiração da vida. Mas quem ainda estiver dormindo, assim que se acordar também, pode fazer sim a respiração da vida. Vamos juntos? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a clamar pelo nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. Graças ao Senhor. E depois que Ele tem falado aos nossos corações, podemos sim continuar pelo alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvas a Deus. Alimento diário, o volume é o 3, cuja série é a mesma. Palavra, vida e edificação. Graças ao Senhor. E escrito pelo nosso amado Pedro Dom, com o título Vem e Ver. Vem e ver. Não vamos questionar. É só vir e ver. Façam esse teste. Quem está em dúvida o que é a vida da igreja. Vem e ver. Amém? Louva-se a Deus. E nós estamos na segunda semana, desfrutando da segunda semana, com o título O Batismo de Jesus e o Chamamento dos Discípulos. Louva-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, um pouquinho versículo, já lemos, graças a Deus, mas podemos repetir para o Senhor nos iluminar mais na sua palavra. Gênesis 4, 5, depois 8, do 6 ao 12. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que nós podemos ter revelações e ser iluminado pela palavra de Deus, palavra profética. Louva-se a Deus. E lê com oração. Nós já lemos bastante, mas ele torna a repetir novamente para mim e todos vocês. João 1, 36 ao 37. Vendo que é Pedro, aliás, João, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã, vamos seguir o Cordeiro. Para onde ele for, vamos seguir. Amém? Louva-se a Deus. E hoje faço eis o Cordeiro de Deus. O título. No batismo de Jesus, João Batista viu que o Espírito descido do céu sobre ele como pomba. Porque a forma de pomba. Lembramos da experiência de Noé, né? Ali em Gênesis 8, experiência de Noé. Quando a arca parou, Noé precisava saber se as águas do dilúvio haviam secado. Então ele soltou uma pomba, mas antes dela um corvo. Senhor Jesus, Noé sabia das coisas, pois o corvo é uma ave que come cadáveres. Assim quanto a terra ainda não estava seca, o corvo não tinha lugar para pousar e voltava para a arca. O corvo certamente encontrou cadáveres, mas não tinha onde pousar e voltava à arca. Em seguida, Noé soltou uma pomba. Ela não encontrou onde pousar e retornou. Depois de 7 dias, Noé tornou a soltá-la. Desta vez, ela retornou trazendo o quê? No bico, uma folha nova de oliveira. Após 7 dias,
soltou-a de novo e ela não retornou mais. Ela não retornou porque já era o que? Possível sobreviver lá fora. A vida já estava brotando e crescendo. Louva a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos deixar essa vida de Deus crescer dentro de nós. Nós precisamos diminuir para que ele cresça. Precisamos perceber essa diferença. O corvo, olha a diferença aqui, o corvo vai atrás de morte, de carnes. No Brasil, dificilmente encontramos corvo, mas aqui existe urubus, né? Que também comem carniça. Quando vemos urubus sobrevoando a algum lugar, certamente ali existe aqui algum animal em estado de putrefação. Semelhantemente, existem os cristãos que só, ouçam bem isso aqui, cristãos que só comem carnes. Quando a morte espiritual, que é falando sobre a morte espiritual, coisas negativas, Senhor Jesus, eles se ajuntam. Alguém que você conheceu no passado se junta com alguém que você conheceu agora, eles têm conexão entre si. Ficam ali ruminando, alimentando-se da morte. Mas a pomba se alimenta de quê? De vida. Ela trouxe no bico um raminho de oliveira, que é a vida. A oliveira produz o que? Azeite, que tipifica o Espírito, Senhor Jesus. Assim, a pomba está associada à vida e ao Espírito. Isso mostra que Deus dá vida ao homem por meio de Jesus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, quando nós se encontrarmos, vamos suprir uns aos outros com vida. É isso que Deus quer. Suprir com a palavra, com a própria vida de Deus. É isso que eu e vocês temos que fazer. Não se juntar para falar coisas, primeiro, que não agrada a Deus. Amém? Louva-se a Deus. Então, amados, o Espírito também, amado, representa o que? A unção. Todos os tecidos do tabernáculo ou do templo e todos os sacerdotes que ali oficiavam precisavam ser ungidos com óleo para iniciar seu trabalho. Amado, lembrando que o Espírito Santo ungiu Jesus para dar início a seu ministério terreno. Amados, a unção em grego é crisma e Cristo é Christus, que significa ungido pela unção. Então, quando João Batista viu o Espírito descendo como pomba sobre ele, Deus estava ungindo Jesus para o início do seu ministério na terra. Graças ao Senhor. Por isso, querido leitor, não sejamos semelhantes a urubus ou corvos que só procuram morte. Palavras aqui negativa e crítica. Quem se alimenta de morte tem o semblante que caído. Busquemos, pois, a vida. Senhor Jesus, é o que nós passamos. A alegria que encontramos no viver da igreja é o resultado da vida. Quando colhemos pendoecemos de Caim, quando Caim estava tomado de inveja de Abel, seu irmão, e de ódio contra ele, seu semblante ficou caído. Ouçam só esse desfrutezinho aqui. Quando alguém toca na morte, seu semblante cai e a alegria do rosto que se esvai. Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a estar sempre na sua presença. Agora, é preciso eu permitir que esse Jesus maravilhoso possa reinar dentro do meu ser. Quando Jesus se senta dentro do trono, eu não quero esse trono. Saia do trono. Deixe Jesus sentar no trono. Aí sim, nós podemos expressá-lo, porque ele é a verdadeira expressão da vida. Louva-se a Deus. Embora acredite que esteja cheio de razão, não tenha alegria. Não toquemos na morte, amados. Que tenhamos o anelo de nunca perder a simplicidade, mas prosseguir tomando como exemplo nossos adolescentes, que são o quê? Simples e obedientes. Isso é bênção. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, não podemos mais perder tempo. Vamos deixar esse Cordeiro de Deus reinar na nossa vida. Amém? Louva-se a Deus. E, para findar, eu tenho o meu
pequenino pontinho, eu escrevi o seguinte. Já que eu falo de morte, eu escrevi o seguinte. Amados, não sejamos irmãos e irmãs que quando se ajuntam, só falam de morte. Ou seja, coisas negativas, certo? Mas precisamos de suprir uns aos outros de vida que está na palavra de Deus. Então a verdadeira vida está na palavra de Deus. É isso que eu e vocês já cremos. Precisamos passar uns para os outros, passar a vida, suprir os irmãos e as irmãs. Amém? Louva-se a Deus. Tenham todos um bom dia na presença do Senhor. E quem ganhou algo da palavra, passe uns para os outros. Um versículo, uma frase, pequenino compartilhar. Eu digo sem medo de errar. Quando estamos fazendo isso, com certeza alguém está sendo beneficiado na presença do nosso Senhor. Sim. Bom dia mais uma vez, amados irmãos e amadas irmãs. Quem tiver um tempinho hoje e se lembrar, dá uma olhadazinha na imersão de quinta-feira. Por exemplo, olha como é encorajador. Parágrafo 3, ele diz assim: a igreja precisa sair da paralisia da religião. Isso é, que Jesus está fazendo em nossos dias. Aquele que crê tem a vida eterna e é nascido do Espírito e não vive mais pelas regras religiosas. Então, amados irmãos, amadas irmãs, esta manhã o Senhor quer que eu e vocês saia para pregar a sua palavra. E tem muita coisa boa. Dá um tempinho, rumine este desfrute de hoje de quinta-feira, amém? Louva-se a Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. E lembre-se, Deus deseja falar, mas por meio do seu Filho em nós, Ele quer que nós falamos. Leve essa palavra a todas as pessoas, amém? Bom dia na presença do nosso Senhor. Sim.